2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 1. Pode colocar nos slides já. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 16, perdão. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Vou repetir: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Vamos orar mais uma vez? Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, que ela seja plantada nos nossos corações, que ela possa trazer, ó Deus, o alimento necessário para nós, que ela nos aproxime mais do Senhor, da tua verdade, da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, todos dizem amém, amém e amém. Eu confesso para os irmãos que eu treinei, estou até abrindo aqui, mas quem foi esse tal de Onesíforo? Né? Que nome difícil. Mas a verdade é que apesar do nome de Onesíforo, apesar do nome, o que nós vamos estudar aqui é como que a família desse homem foi uma família abençoada e uma família que viveu o propósito de Deus para ela. E é isso que eu quero aprender com você. Mais do que, e nós percebemos isso, no Brasil é muito comum nós darmos nomes aos nossos filhos bíblicos. Nasce uma menina e nós colocamos Maria, aí o menino Davi, João, Pedro, Ana, mas mais do que nomes, nós temos que viver o que essas pessoas viveram. Concordam comigo? Mais do que escolher um nome bíblico, eu tenho que viver aquela história bíblica. E a casa de Onesíforo ensina muito para nós essa noite. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu coloquei: minha família tem um propósito. Repita comigo: minha família tem um propósito. Se você crê, diga bem forte: minha família tem um propósito. E hoje nós vamos aprender com a casa de Onesíforo como viver o propósito do Senhor para a minha família. Eu fiz questão de colocar minha família para chamar a sua atenção para a sua própria vida. Porque muitas vezes nós nos colocamos à parte do que está acontecendo, mas nós somos peça fundamental de Deus na restauração que Ele tem para a nossa casa. E o primeiro versículo que nós lemos, ele começa de uma forma que transborda o meu coração. Ele diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Quem está escrevendo isso é Paulo. Você conhece Paulo. E essa carta é a última carta de Paulo. São as últimas palavras escritas de Paulo que nós temos acesso. Depois que ele encerra essa segunda carta a Timóteo, ele vai ser preso e morto em Roma. E nas suas últimas palavras, ele escolhe abençoar uma família, ele escolhe interceder por uma família, e ele diz que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo.
Todos nós queremos uma casa abençoada, não é verdade? Todos nós queremos, no final de um dia tão corrido, tão difícil, chegar em casa e, além de ter a casa em ordem, limpinha, brilhando, nós também queremos o quê? Sentar com a nossa família, jantar e saber que tudo vai bem. Por mais que a empresa não esteja bem, né, não está indo bem, por mais que o país não esteja de mal a pior, a gente sempre pensa, não, a minha casa precisa ser um bom lugar. Bom, pelo menos essa é a teoria, não é verdade? Nós devemos investir o melhor que nós temos onde? Na nossa casa, não é verdade? Todos nós queremos um lar abençoado, todos nós queremos uma família livre de doenças, uma família próspera, livre de dívidas, uma família que no final de semana a gente vai fazer um churrasco, ficar feliz, uma família sem tragédia. Mas a realidade, na maioria das vezes, não é essa. Se eu perguntar aqui, quem não tem problema na família, ninguém aqui levanta a mão, porque todos nós temos problema em algum grau da nossa família. Muitas vezes pode não ser dentro da nossa casa, mas na família, no nosso parentesco. Quando Deus ele institui a família, Ele institui para a família ser uma expressão do seu amor, para a família ser um exemplo de união, de multiplicação, de prosperidade. Porém, o que nós estamos vendo? Cada vez mais o número de divórcios aumentando, e veja vocês, não é apenas o número de divórcios aumentando a nível geral, mas é o número de divórcios aumentando no nosso meio evangélico. Por quê? As famílias não estão indo bem. As famílias estão sendo atacadas por várias ideologias, pela materialidade. Até hoje eu não consigo entender como que os meus avós, mas aí a gente vai ver, hoje o mundo empurra as famílias para a materialidade. Nós temos sempre que comprar, um celular, um carro, todo mês surge, ou todo ano praticamente surge, uma plataforma nova de lazer, de filme, Netflix, Prime Video, HBO, e cada ano vai surgindo uma plataforma nova, algo que nem você sabia que você precisava, agora você sabe que você precisa. Não é assim? Você nem imaginava que você tinha aquela necessidade, mas aí o mundo coloca aquela necessidade para você. Cada vez mais, a gente pensava que com a tecnologia nós iríamos trabalhar menos. É o contrário, com a tecnologia nós estamos trabalhando mais. E aí menos tempo nós temos para a família. Menos tempo nós temos para a igreja. Veja você, um culto de quinta, 7h30 da noite. A maioria dos irmãos chegam correndo porque trabalharam até o último horário que dava para trabalhar. Eu encontrei nosso irmão Marlon na rua ontem, e ele falando, nossa, eu estou na correria, ainda tenho que levar o carrinho para lá, para fechar. Mas a verdade é essa, é que a nossa vida atual vai esmagando a família, esmagando, e aí vai deixando a gente sem tempo para a esposa, sem tempo para o esposo, sem tempo para o filho, sem tempo para ensinar algo, para compartilhar algo, sem tempo de mesa, sem tempo para sentar na varanda e conversar sobre o quê? Sobre nada, sobre Deus. E o diabo,
e o mundo vai esmagando as nossas casas. Mas Paulo, ele faz um pedido especial para a casa de Onesíforo. Ele pede, ele faz um pedido, ele fala que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. O que significa misericórdia? Que nenhum mal chegue na casa de Onesíforo. Amém, igreja? Que nenhum mal chegue à casa de Onesíforo. Quando eu li isso, eu falei: Senhor, tenha misericórdia da minha casa. Nas últimas palavras desse homem, desse apóstolo, chamado Paulo, que daqui a pouco iria morrer por causa do evangelho, ele pede pela família de Onesíforo. Ele não fala que o Senhor conceda misericórdia a Onesíforo, mas que o Senhor conceda misericórdia à casa, à família de Onesíforo. Nós, amada igreja, precisamos da misericórdia de Deus sobre a nossa família. Deus, o tempo, nós precisamos falar com Deus: Senhor, o tempo está tão curto, as pressões são tão grandes, tenha misericórdia da minha família, ó Deus. Enquanto nós estamos andando, nós precisamos clamar pela nossa casa e pedir essa misericórdia, essa proteção, esse livramento. A cada dia que passa, a cada projeto de lei que passa, essa semana eu vi cantar os filhos do diabo cantando o hino nacional dos filhos deste solo. Lucas capítulo 1, versículo 50. Vamos ler juntos? A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração. Opa, amada igreja, olha o que nós lemos. Nós lemos que quando nós pedimos a misericórdia, é de geração em geração. Senhor, eu peço a tua misericórdia sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha geração, a geração do meu filho e a geração do filho do meu filho. A misericórdia, isso é a proteção de Deus, a mão poderosa dele, de geração em geração. Daqui a pouco eu e você, nós vamos passar, Luciano, mas essas leis, essa ideologia de gênero, esse secularismo, esse feminismo, eles vão continuar por aí para tentar minar a família. Então a misericórdia do Senhor precisa continuar sobre a nossa casa. O império das trevas vai continuar com as suas maquinações, porque a Bíblia diz que o mal ele só vai aumentar. Não pense você que o mal vai diminuir. A cada dia a iniquidade se multiplica. O que diz a palavra do Senhor? Por multiplicar a iniquidade. Ora, se a cada dia a maldade aumenta, se a cada dia o mal piora, então a cada dia temos que clamar pela misericórdia do Senhor. E deixa eu te dizer, a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Se a cada dia o mal piora, a cada dia Deus ele quer dar misericórdia às famílias dos filhos dele. É isso que nós estamos lendo. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. A mesma misericórdia que alcançou a casa de Onesíforo precisa alcançar a minha casa. A minha casa. Josué capítulo 2, versículo 12 e 13.
Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertencem. Livrem-nos da morte. De quem sabe aqui de quem é esse pedido? Quem se lembra? De Raabe. Raabe, uma meretriz, mas que viu o poder do Senhor, e ela está implorando para que aqueles homens de Deus fossem bondosos com ela e com a sua família. Olha só o que o versículo está dizendo: jurem-me pelo Senhor que vocês serão bondosos com a minha família. É uma mulher que não nasceu, veja bem, uma mulher que não nasceu em um berço que acreditava no único Criador, mas ela está desesperada para salvar a sua família. Seja bondosos com a minha família. Uma preocupação, um despertamento no coração. E aí o que aconteceu? Josué 6, versículo 25. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences. Pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Senhor, poupa a minha família. Tenha misericórdia da minha casa. Que essas ideologias, que essas maquinações, que essas coisas horrendas do mundo, que essas trevas do mundo não cheguem na minha casa. Nós precisamos ter o coração de Raabe e implorar e pedir a misericórdia de um Deus que é infinitamente misericordioso. Eu quero que a minha família seja poupada desses tempos difíceis. Eu quero a misericórdia do Senhor sobre a minha família. Mas para que isso aconteça, nós precisamos viver o que Onesíforo viveu. Porque não foi à toa que Paulo pediu para que Deus concedesse misericórdia à casa de Onesíforo. Onesíforo, ele fez algo que chamou a atenção de Paulo, ao ponto de Paulo lembrá-lo na sua última carta. E nós vamos ver aqui algumas evidências da casa de Onesíforo, da família de Onesíforo, que fez com que Paulo pedisse e intercedesse em favor da família de Onesíforo. Amém? Em primeiro lugar, a primeira evidência: a casa de Onesíforo era um lugar de avivamento. A casa de Onesíforo era um lugar de avivamento. No mesmo versículo que nós abrimos aqui essa pregação, eu destaquei ali: porque muitas vezes ele me reanimou. O nome Onesíforo significa aquele que traz benefícios, aquele que traz lucro, aquele que traz ganho. O nome Onesíforo significa isso, uma pessoa que traz benefícios. Paulo está dizendo que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou. Quando Paulo estava para baixo, Onesíforo o animava, o avivava. Meus irmãos, Deus, Ele deseja para o nosso tempo levantar avivalistas. Avivalistas. Avivalistas como Filemon. Olha só o que diz o versículo
7 da carta a Filemão: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Onesíforo era um homem diferente, porque ele pegava na mão de Paulo e falava: bora, Paulo, vamos para cima. A casa de Onesíforo era um lugar de avivamento, de otimismo, de esperança. Como que é a sua casa, meu irmão? Será que a sua casa está mais parecida com aqueles programas, igual o da Atena tinha, né? Que a cada segundo era só tragédia, era só palavra ruim. As nossas casas precisam ser lugares de avivamento. O seu esposo, ele precisa chegar em casa e ver em você e ter de você, mulher, uma palavra de coragem e encorajamento. Você, esposa, precisa chegar em casa e o seu marido precisa ter uma palavra de ânimo para você, de avivamento. O nosso Deus vai dar a vitória. Veja o que Paulo está dizendo: que a misericórdia esteja com a casa de Onesíforo, porque ele muito me animava. Nós precisamos avivar os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ver em nós verdadeiros incendiários e não bombeiros. Porque o bombeiro apaga o incêndio, mas nós temos que despertar o coração dos nossos filhos, um incêndio por Deus, um desejo intenso. A grande pergunta é: eu sou um avivalista dentro da minha casa, ou eu sou um cubo de gelo? Ou se ficar perto de mim pega gripe, mas não é uma gripe normal, uma gripe física, uma gripe espiritual. As nossas casas precisam ser casas avivadas. Quando os seus filhos chegarem em casa, quando o seu cônjuge chegar em casa, você precisa ter uma palavra de bênção. O seu sonho é o meu sonho, e o seu problema é o meu problema. A segunda evidência de que a casa de Onesíforo era uma casa cheia da misericórdia do Senhor. A primeira evidência é que era um local de avivamento, amém? A segunda evidência de que a misericórdia do Senhor estava nessa casa é porque a casa de Onesíforo era um lugar de compaixão. Paulo, ele continua escrevendo: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque ele muito me animava e não se envergonhou por eu estar preso. Onesíforo não tinha vergonha de Paulo estar preso. Em outras palavras, Onesíforo teve compaixão de Paulo. O versículo 15, preste atenção nisso, isso é muito interessante. O versículo 15 diz assim: você sabe, Paulo falando para Timóteo, que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Veja o que Paulo está dizendo: Timóteo, todos me abandonaram, todos da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes. E aí você vai ver o que significa o nome Fígelo. Fígelo significa fugitivo, trazendo para os nossos dias, para o nosso modo de dizer, Fígelo significa fujão. E Hermógenes significa bom de oratória.
Hermógenes vem da palavra grega Hermes, do deus grego Hermes, daí que vem aquela palavra hermenêutica, que é a capacidade de falar, a capacidade de oratória, de convencer. Hermógenes, em outras palavras, nos nossos dias, significa aquela pessoa que é boa de lábia. E aí eu te pergunto, você conhece algum fígolo, um fujão da vida? Aparece um problema, tem algum fígelo na sua família? Aparece um problema, ele é o primeiro a fugir. Mas com certeza você conhece algum Hermógenes, um que fala, é muito bom de falar. Pode deixar, eu resolvo, conta comigo, hein? Tamo junto. Mas na hora que aparece o problema, se junta com o fígolo e os dois vão embora. Essa é a dupla imbatível. A dupla do abandono, Fígelo e Hermógenes. E Paulo está dizendo, eles me abandonaram. Um fujão e um bom de lábia. Mas que Deus conceda graça a Onesíforo, aquele que traz lucro, aquele que traz benefícios, aquele que traz ganho, aquele com quem eu pude contar, porque quando me abandonaram, ele não se envergonhou de mim. A casa de Onesíforo era uma casa de compaixão, de misericórdia. Onesíforo teve compaixão de Paulo, abriu as portas da sua casa para Paulo. E interessante é que muitas vezes nós temos mais compaixão com os que são de fora da nossa casa do que com os que estão na nossa casa, do que os que dormem conosco. Cai a melhor porcelana. Se é alguém de fora, não se preocupe. Se é alguém de dentro da nossa casa, a gente esbraveja. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida. O que é cuidar? É compaixão, é zelo, é cuidar em todos os sentidos de seus parentes, especialmente dos de sua própria família. Negou a fé e é pior do que um descrente. Então a misericórdia de Deus estava sobre a casa de Onesíforo, porque era uma casa de compaixão. Eu entendo o seu sofrimento. Eu entendo a sua dor. Dói em mim também o que você está passando. 1 Pedro, os homens agora vão dar um pulo da cadeira. Eu ia dizer que os homens vão arrancar os cabelos, mas muitos de nós já não têm mais tanto cabelo assim. 1 Pedro 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, com compaixão, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se eu não tenho compaixão dentro da minha casa, não adianta eu dobrar os meus joelhos e orar, Senhor, Pai, meu Deus, porque Ele tampa os seus ouvidos para a minha oração. Ele interrompe, fecha a porta do céu, fecha as janelas do céu. Aqui está falando para crente, para cristãos, não está falando para descrentes. Se não há compaixão na minha casa, como eu posso querer a compaixão de Deus? Se eu não consigo perdoar na minha casa, como eu vou querer o perdão de Deus? A casa de Onesíforo era uma casa de
era uma casa que tinha misericórdia de Deus, porque era uma casa cheia de compaixão. Eu entendo o seu sofrimento, eu entendo a sua dor é a minha dor, o seu sofrimento é o meu sofrimento. Compaixão. Mas vamos avançar. A terceira evidência de que a casa de Onesíforo tinha a misericórdia de Deus, era abençoada por Deus, é porque era um lugar de responsabilidade. Eu separei um trechozinho do versículo 17, porque procurou-me diligentemente até me encontrar. Quando você lê todo o versículo 17, você vai ver que Onesíforo, ele procura Paulo. Onde, meus irmãos? Em qual cidade? Em Roma. Ele foi diligentemente procurando Paulo em Roma. Em outras palavras, Roma não era o melhor lugar para um cristão estar. Roma não era o melhor lugar para você andar procurando uma pessoa que já estava marcada para morrer. Onesíforo chega em Roma e ele vai diligentemente, isso é, cheio de determinação, de responsabilidade, de atitude para procurar Paulo. É como eu te dar uma passagem de ida, e só de ida para a faixa de Gaza. Quem aceita aqui? Levanta a mão. Uma semana na faixa de Gaza, uma semana no Iraque, uma semana no Afeganistão, uma semana em Caracas, na Venezuela. Aceita? Lá estava Onesíforo, em Roma, procurando um criminoso chamado Paulo. Procurando um criminoso chamado Paulo. Sabe o que isso mostra para nós, meus irmãos? Mostra um homem de responsabilidade, um homem de coragem, um homem determinado. De nada adianta eu mandar o meu filho para a igreja, eu mandar o meu filho para algo bom, eu mandar o meu filho viver algo com Deus, se eu não vivo, se eu não assumo a responsabilidade. Nós estamos vendo Onesíforo andando por Roma para procurar Paulo. O resultado disso depois é a misericórdia de Deus na casa dele. Deuteronômio 6, versículo 5, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em outras palavras, o finalzinho do versículo: a sua casa precisa ser uma casa de crente. Traduzindo para o bom português, escreva-as nos batentes das portas da sua casa. Quem dera se a gente abrisse a palavra, Jailson, e virasse para os nossos filhos e falasse assim: você precisa amar o Senhor, o seu Deus, tá bom, meu filho? E aí os nossos filhos vão falar: amém, fiz minha parte. É assim que funciona, igreja? É o que a Bíblia está dizendo? Com todas as suas forças. Aqui, converse. Quando você estiver em casa, converse sobre isso. Quando você estiver andando pelo caminho, fala sobre aquilo. Quando você se deitar, você vai lá e lembra de novo. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, até aquilo entrar na cabeça e nos corações dos nossos filhos. O nome disso é diligência. O nome disso é ter o coração de Onesíforo. Mesmo que eu ande por Roma, eu vou caminhar com todas as minhas forças, porque a misericórdia de Deus vai alcançar minha família. Esse é o seu dever, é a sua responsabilidade.
Josué 3:5, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Em outras palavras, arrumem, coloquem tudo no lugar. Não dá mais tempo, não temos mais espaço para brincarmos de ser cristão, de ser família de Deus. Enquanto a gente brinca de ser cristão, o diabo não brinca de ser diabo. A quarta evidência era uma família que servia ao Senhor. Era um lugar de serviço. 2 Timóteo 1,18, você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Josué capítulo 24, versículo 15, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu servirei ao Senhor. É isso que está escrito? O que está escrito? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Meus irmãos, isso aqui tem um segredo não, tem uma verdade muito profunda. Essa frase, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O diabo, ele é tão astuto, o diabo, ele é tão esperto, que ele utiliza de coisas boas, de boas práticas, para destruir famílias. Quer ver um exemplo? Quando apenas um tem compromisso com a igreja, quando apenas um, e eu estou falando de crente, não estou falando de descrentes, quando apenas um tem compromisso de serviço com o Senhor e com a igreja. Como assim, Natan? É simples. Se eu sirvo a Deus e sirvo a igreja, e quem está do meu lado não, os nossos horários não vão bater, as nossas rotinas não vão bater, as nossas prioridades não vão ser a mesma, porque eu tenho um culto para ir, mas o outro quer ficar em casa. Por isso Josué está dizendo: eu e a minha família serviremos ao Senhor, porque se nós servirmos juntos, o compromisso é o mesmo, o propósito é o mesmo, o horário vai bater, a prioridade vai acontecer. Agora, quando um quer uma coisa e o outro não, aí não bate. Mas é por isso que a misericórdia do Senhor estava sobre a casa de Onesíforo, porque era um local, olha só o que está dizendo. Ele fala: você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Salmo 122, versículo 1, alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso aqui é no plural, meus irmãos. Eu alegrei, fiquei feliz quando falo: vamos que hoje tem culto. Não, vai só você. Tem Deus, tem Cristo, tem poder de Deus, tem palavra. Alegrei-me quando me disseram: vou à programação especial. Não, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E a última evidência de que a família de Onesíforo era uma família que tinha misericórdia do Senhor é que ela é evidenciada como uma extensão do reino. Abra comigo 2 Timóteo ainda, o último capítulo, capítulo 4. Na minha Bíblia, ela está destacada assim, saudações finais, versículo 19, olha só o que está escrito. Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. É interessante porque Paulo,
nas suas últimas palavras, você vai ver Paulo citando nomes. Ele vai falando nome por nome, inclusive de quem fez mal a ele. Mas ele vai citando nome por nome. Quando chega na vez de Onesíforo, ele fala casa de Onesíforo. Isso, numa interpretação textual, simboliza que a casa de Onesíforo não tinha pouca gente não. Era muita gente. Era uma família muito grande para poder citar nome por nome. Ele iria perder muito tempo, ou iria prejudicar o texto, citar nome por nome. Por isso que ele diz, a casa de Onesíforo. Ele cita, saudações a Priscila e a Áquila, e a casa de Onesíforo. E por que que isso é importante, essa saudação final? Porque Paulo inclui a família de Onesíforo na extensão do reino de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na travessia do Mar Vermelho, você desejaria que a sua família ficasse no Egito ou atravessasse o Mar Vermelho? Na entrada na terra prometida, você desejaria que a sua família ficasse para trás ou entrasse na terra prometida? Alguém aqui desejaria ficar no Egito? Que a família ficasse no Egito? É por isso então que você entende quando Paulo e Silas dizem, creia e será salvo tu e a tua casa. Significa que a sua família faz parte de um reino, o reino de Deus, e o nome disso é identidade. O sobrenome da sua família não é mais Silva, Santos, Oliveira, Nunes, Santana. Agora a minha família é família de Deus. A minha família faz parte do reino de Deus. Não faz sentido a minha família estar fora do reino de Deus. Não faz sentido eu deixar a minha família para trás do Egito. Não faz sentido a minha família ficar esquecida à margem, além do reino de Deus. Porque vale lembrar, meus irmãos, que os passos do nosso Senhor já podem ser ouvidos. Os passos do nosso Senhor já podem ser ouvidos, e Ele está vindo para buscar a sua igreja. E eu quero que a misericórdia dele esteja com a minha família, porque eu quero a minha família no céu comigo. Por isso a minha família precisa ser um local de avivamento, de compaixão, de responsabilidade, de serviço e uma extensão do reino de Deus.